estivéssemos aqui hoje, né? E nós vamos hoje, nós vamos fazer a oração, mas eu quero dizer que o nosso amigo ali questionou o nome do tema, qual o assunto que nós vamos falar. É claro que só pode ser de Jesus, né? Mas é Jesus, o médico e amigo. É o tema que nós vamos falar hoje. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesse espaço, todos que estão aqui no trabalho, né? Todos que estão empenhados em executar uma tarefa, os encarnados e os desencarnados, e todos vocês, nós estamos aqui em busca de Jesus, que a gente está com um bocado de saudade de Jesus. Aí fala assim, não, nunca pensei nisso não, né? Mas a gente vai conversar aqui, vocês vão ver o quanto que nós estamos precisando de Jesus e o quanto nós estamos com saudade dele, né? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos falar com esse Jesus. Cada um vai falar assim o que o seu coração determina, tá? A gente vai pronunciar as palavras, mas esse momento, ainda mais que você veio aqui, nesse espaço, você veio buscar Jesus, você veio buscar uma cura. Você tem um anseio de uma cura no corpo físico ou uma cura na sua alma. Então todos nós temos um objetivo aqui, todos ligados a Jesus. Então vamos falar com Ele e que cada coração aqui presente fale com o Mestre das suas dúvidas, dos seus anseios, do seu amor por Ele, da sua confiança nele. Jesus, nosso médico, amigo, esse mestre por excelência, que veio ao planeta Terra trazer uma mensagem, uma carta aberta de Deus, o nosso Pai, para todos nós. Uma mensagem de vida, uma mensagem de imortalidade, de vida eterna, uma mensagem de amor, de justiça e de misericórdia. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo nosso dia de hoje, por todas as bênçãos que recebemos dos teus exércitos de mensageiros, mensageiros que levam o amor, que levam o lenitivo onde haja a dor e o ranger de dentes, Senhor. Obrigada pelo nosso abrigo, obrigada pelo nosso trabalho, obrigada pela nossa família, obrigada pela vida que recebemos do nosso Pai. Te pedimos que nesse momento os nossos corações possam ser conectados ao teu coração generoso, terno e amigo. Que o Senhor, que vê melhor do que nós as nossas necessidades, que o Senhor nos propicie, Senhor, o alívio para as dores, tanto do corpo quanto da nossa alma. E que o Senhor possa estar presente no nosso lar, que o Senhor possa abençoar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que as tuas bênçãos se estendam por hoje, por amanhã e por sempre em nossas vidas, Senhor, e que assim seja. Você pode falar para mim um termo, uma expressão que a gente conhece assim, quando se fala de Jesus, você fala assim, Jesus é chamado disso. Você sabe de alguma expressão assim? Por exemplo, eu falei duas aqui. Médico é o médico das nossas almas, é o nosso maior amigo. Salvador. Salvador, muito bem. Você?
Confidente. Você? Pai. Você? Irmão. Você? Nosso modelo e guia, igual está no livro dos Espíritos, né? Muito bem. E você? Nosso advogado fiel. Nosso advogado fiel. Você de camiseta branca? Caridoso? Uhum. Quem mais? Quer falar pra gente alguma expressão? Fala. Espírito Santo. Espírito Santo. O senhor aí? Doutor dos médicos, o médico dos médicos. Mestre, muito bem. Princípio criador. Isso. Quando a gente lembra também, né, o Salvador, e vai por aí afora. Tudo isso. Jesus. E olha que nós estamos pensando nele. Quando ele veio ao mundo, ele era esperado pela sociedade judaica, mas até hoje, eles não o aceitaram naquela época, que era o chamado Messias que viria. Que era o Messias? O ungido, aquele que Deus escolheu para vir à Terra trazer uma mensagem. E a gente pode falar assim que é uma carta viva, porque Jesus se preparou durante longo tempo por ser um espírito tão evoluído, tão puro, mas tão puro, que ele precisou passar por processos que a gente não entende e não sabe explicar. Mas sabe que ele teve que passar por processos para que ele pudesse vestir um corpo de carne. Esse espírito então é tão generoso, tão bondoso, que ele fez o sacrifício de se tornar humano, de vir e sentir as nossas dores. A gente fala assim, esse é um dos meus. Os jovens hoje, por exemplo, adoram formar grupos assim, que tem um ideal e que veste todo mundo com a mesma roupa, o mesmo modelo de roupa, por exemplo. Forma aquilo que a gente chama, quem que é um jovem aí quer me falar como é que é o nome, que eu não estou lembrando agora, mas é por aí, né? Então, a gente imaginar isso, esse espírito vem à Terra, veste um corpo de carne, porque ele queria dizer para nós assim, olha, as dores que vocês sentem, eu senti, eu sei tudo o que vocês passam. Jesus é tão escandalosamente bom, generoso, que quando ele olha para a gente, e eu gosto muito de colocar assim, ó, como se ele estivesse aqui, sentado do lado da gente, para conversar conosco, porque nós temos um hábito de achar que ele está lá pregado na cruz, ainda hoje, depois de mais de 2000 anos. A ignorância humana o colocou naquela cruz. E ele sabia de tudo isso, que ele viria à Terra trazer uma mensagem de amor, de vida. E ele chamou assim, eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Aí a gente para e pergunta assim, mas cadê a abundância da minha casa? Cadê a abundância da minha vida? Eu perdi o emprego, lá em casa as coisas estão complicadas, às vezes tem uma separação, às vezes tem uma dor, tem uma doença, aí a gente reclama. Mas o que seria essa vida abundante? Uma vida de alegria, uma vida que você conhece a você mesmo. É algo que nós estamos aprendendo de um tempo para cá, que o Espiritismo trouxe para nós, a necessidade que a gente tem de se conhecer. Eu preciso olhar para dentro e me conhecer. Sabe por quê? Porque eu preciso saber dos meus valores, das minhas virtudes e também e principalmente as minhas imperfeições. Todos nós temos imperfeições. Mas agora vamos lembrar, pelo que vocês conhecem desde criança, será que Jesus nos condena pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições? Não. Enquanto que nós fazemos isso,
nossas 24 horas do dia. E a primeira pessoa que a gente critica e que a gente desfaz dela, somos nós mesmos. Nós olhamos às vezes no espelho e achamos que não somos amados. Porque todos nós, indistintamente, o maior sonho das nossas vidas é sermos amados sem julgamento. Assim como Jesus é um modelo, o amor de Jesus é o modelo. Amar sem julgar. Essa casa tem esse quadro maravilhoso que está ali nessa parede, que está à nossa direita aqui. É um quadro que Jesus retrata muito bem o que Jesus faz conosco. Ali vocês podem ver que o artista colocou crianças que representam nós, né? Pessoas de várias etnias. Quando a gente fala etnia, a gente está falando de raças. Ali fica bem claro. A gente está vendo pessoa da pele escura, da pele mais clara. Nós estamos vendo... Só uma correção. Vamos ver. Não é várias raças, porque a gente já está racionando. Etnias, Então, assim, são as etnias, né, diferentes. E também religião diferente. Observa que pelas roupas, o artista que fez esse quadro, ele quis colocar, né? Então, assim, várias roupas que identificam as manifestações religiosas. Concordam? Porque Jesus deixou uma frase assim: deixai vir a mim os pequeninos. E os pequeninos que ele fala é cada um de nós. Ele disse assim que o dia que nós nos assemelharmos às crianças, ao comportamento das crianças, aquela criança que ainda não aprendeu a colocar uma máscara no rosto para a gente conviver melhor uns com os outros, porque nós adultos temos. Nós usamos as máscaras de acordo com as nossas conveniências sociais, né? Agora, criança não. Criança, você pode ter dado um tapinha na mão dela, que ali um minutinho depois ela volta para o seu lado e olha para você com aquela espontaneidade e sorri, e te abraça e te carinha. Então, é assim que Jesus sabe que um dia nós vamos estar diante dele com esse mesmo comportamento. Então é caminhar para ele de forma livre, assim, espontânea, com o coração puro. Porque nós, sabe o que nos prejudica muito? Nós arrumamos tanta dor no nosso coração porque a gente julga. A gente acha às vezes que as pessoas estão contra nós. Não, ele não me deu bom dia. Ele passou com a cara emburrada, não quis nem me olhar hoje. Não. Aí a gente fica magoadinho, todos nós. Nós gostamos que as pessoas nos olhem com uma alegria, com uma energia boa, né? Que esteja tudo bem, né? Mas aí, quando nós pensamos nos ensinamentos de Jesus, olha bem, ele disse assim: vocês já viram tanto que na nossa vida nós gostamos de querer saber o que vai acontecer amanhã? Nós estamos sempre procurando jogar a nossa vida lá no futuro. Ou então, a gente fica muito lá no passado, só relembrando o que aconteceu. E Jesus ensinou assim, que a cada dia já basta o seu mal. Então esse já basta o seu mal, Jesus está falando assim, viva o hoje, viva o agora. Tem uma necessidade. Então amanhã a gente nem sabe se vai estar aqui. A nossa irmã está colocando essa expressão. Mas nós somos assim, como crianças birrentas, que a gente bate o pé e quer. Por que hoje a gente é tão ansioso?
Gente, hoje a gente não tem calma nem para assistir um vídeo no celular. A gente bota no 2 lá para disparar e passar depressa. Estou errada? Não é isso que acontece? Você vai ouvir um áudio, você põe aquilo ali disparar e tem hora que você quase não compreende o que a pessoa falou. Por quê? Nós estamos querendo viver no amanhã. A gente quer assim, quer dar um comando lá no celular, está lá no aplicativo do banco, a gente quer que aquela coisa seja assim, ó, não sei nem como que seria mais rápido do que é. Então assim, ó, nós estamos, porque Jesus já nos recomendou isso. Então essas falas que a gente vai estar falando de Jesus, nós vamos estar falando das recomendações médicas. Então Jesus fala para nós, viva o hoje, né? Procure o equilíbrio entre o que aconteceu no ontem e saiba esperar o amanhã. As gerações assim mais antigas, a gente ouvia muito as nossas avós falarem, né? As vizinhas mais idosas, as benzedeiras, elas sempre diziam assim para a gente: aprenda a esperar o tempo de Deus. E nós hoje, uma sociedade extremamente tecnológica, né? Que o virtual hoje é o que marca nossas relações. Muito bom isso, maravilhoso. Significa que a inteligência do ser humano, ela alcançou níveis assim, picos altíssimos. Mas as nossas relações entre nós ainda são marcadas, na maioria das vezes, pela indiferença. Nós estamos como se nós estivéssemos num redemoinho. Sabe assim, aquele movimento do vento, assim, muito rápido, e que tudo transforma, tudo tem aquele toque de mudança? Nós vivemos mais ou menos assim. E a gente, às vezes, não está conseguindo acompanhar essa grande velocidade do tempo, que a gente mesmo fala assim, será que o tempo, o dia ficou menor? A gente tem a sensação que o dia está menor, mas não está. É a velocidade da nossa mente. A nossa mente quer funcionar naquela rapidez que funciona a internet, as conexões que a internet propicia. E não dá para isso. Aí o que está acontecendo? Vamos ver se vocês concordam comigo, esse raciocínio. Nós estamos ficando presos por essa onda tecnológica, presos dentro de casa. Não é falar que a gente está atrás das grades, mas às vezes para evitar fugir da violência, evitar que o ladrão vai lá e roube tudo, a gente vai lá e enche de câmeras, de coisas que impeçam ou que dificultem, né? Porque o objetivo é esse, dificultem, por exemplo, o roubo às nossas casas. Aí nós estamos nessa desenfreada correria, um trânsito que é uma loucura. As pessoas estão cada vez mais agitadas, mais nervosas. Você entra no trânsito assim, você tem que ir a um grande ensinamento de Jesus: orar e vigiar. Porque senão você desce do carro e arruma uma confusão maior. Concordam comigo? Está acontecendo isso no mundo que a gente está? E a gente está assim, cada dia mais só. Ai, mas a palavra só é tão triste, não é não? Eu estou sozinho, sem a companhia de ninguém. Tem gente que responde muito bem assim. Tem pessoas que conseguem lidar, falam assim, às vezes são viúvas, que os filhos todos se casaram, moram longe, e está lá morando sozinha numa casa. Aí você pergunta para ela assim, mas você está sozinha? Não, eu estou com Jesus. Essa pessoa tem o quê? Ela tem uma fé que a sustenta, que faz com que ela sinta que tem a amizade e a proteção de Jesus. Todos nós temos, só que a gente precisa pedir, né? Não se esqueçam que a gente precisa pedir para Jesus.
de... Isso, exatamente. Muito bem. Você falou bem, você completou muito bem a ideia, isso mesmo. Então, a nós, às vezes a gente está em casa, está deitado lá no sofá, ou numa cadeira bem confortável, na cama, aí a gente está lá mexendo no celular, ou no computador, mas principalmente no celular, né? E o nosso foco fica todo naquela tela, tudo que está acontecendo ali. Às vezes a gente não tem um tempinho de olhar, às vezes no olho do esposo ou da esposa. Às vezes a gente não tem um tempinho de poucos segundos e perguntar assim: como foi seu dia? Às vezes ele passou por uma grande dificuldade, ou ela passou uma grande dificuldade naquele dia e está precisando falar, está precisando às vezes de colo. Sabe por que eu estou falando nesse detalhe? É porque Jesus fazia isso com as pessoas enquanto ele esteve na terra. Era tão inexplicável, as atitudes de Jesus sempre foram assim, de abalar o pensamento das pessoas. O Humberto Campos conta lá no livro Boa Nova que Maria estava fazendo a comida, Jesus entrou na cozinha de mãos dadas com os 2 maiores ladrões da Galileia. Imagina uma criança de 7 anos. Quer dizer, claro que ele não tinha uma noção clara de tudo isso, mas assim, a gente está falando assim da personalidade dele. Sempre, né? Aquela atração, aquele magnetismo pessoal, aquela energia de bondade, de ternura, era tão grande que ele entrou de mãos dadas na casa da própria mãe com os 2 ladrões. Por coincidência, lá no último momento de vida dele, acontece que aquele que nós, entre aspas, nós chamamos de bom ladrão, lembram desse momento? Jesus está lá, né? As 3 cruzes. Jesus no meio, de um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão. Só que enquanto um xingou, esbravejou contra Jesus todo o tempo, o outro fez exatamente o contrário, né? Ele pediu a Jesus: Senhor, o Senhor me leva para esse reino dos céus? O Senhor me conduz para esse lugar? Eu quero melhorar a minha vida, eu quero mudar de vida. E Jesus responde para ele: sim, ainda hoje estarei no paraíso. Tem muita gente que fala assim: mas Jesus vai dar o paraíso para bandido? Mas espera aí, arrependimento. Ficou bravo, revoltado, xingou, esbravejou, não pediu ajuda de jeito nenhum, acha que dava conta sozinho. O outro vem uma grande dose de humildade e ele pede ajuda: me socorre, me leva para um caminho diferente. E é o que cada um de nós pode fazer. A gente pode errar, mas Jesus nos diz o seguinte: nunca, nunca, em nenhuma situação, o pecado vai ser maior do que nós, os filhos de Deus. Ele veio para guiar os filhos de Deus para o infinito bem. Ele veio ensinar a amar. Aí tem gente que fala assim: mas o que é amar? É dizer eu te amo? Se tem um verbo que Jesus conjugou ele o tempo todo, foi cuidar. Se você pratica atividade física, procura ter uma boa alimentação, isso você está tendo um cuidado com você. Isso é o quê? É auto-amor. É você se amar. Se eu tenho um parente que está no hospital, precisando, por exemplo, que durma com ele lá, passe a noite, se você faz esse gesto, você está cuidando do seu familiar? Não é assim? Se você faz um café
para esperar o esposo chegar, o café do jeitinho que ele gosta, o pão na manteiga do jeitinho que ele gosta? É cuidar? É cuidar? Você passar uma mensagem carinhosa para um afeto seu, é cuidar? É cuidar. É cuidar? E isso, irmã, está faltando muito na sociedade, entre nós humanos, porque as pessoas, principalmente os casais, como a senhora disse, muitas vezes a gente investe com a tela do celular e não vê o problema que sua esposa passou durante o dia, não vê o problema que seu esposo passou naquele dia, e vai ali, um vai deitar primeiro, o outro vai levando o dia, cada um vai para o seu trabalho, o problema vai só crescer. Só que acontece, meus irmãos, que o dia que Jesus leva aquela pessoa de nós, que a gente vai ver que tudo que você fez para agradar aquela pessoa foi pouco. Os momentos que você parou para ouvir aquela pessoa foi pouco. Porque a saudade e a dor é tão grande, que eu falo para todos que estão aqui nessa noite. Tem seu esposo, tem a sua esposa. Dê mais amor, mais carinho, mais atenção. Porque eu estou sentindo essa dor há 2 meses. E eu peço perdão a Jesus todos os dias. Às vezes que eu deixei, por causa do serviço, talvez investido no celular, e meu esposo chegou, eu não recebi ele com um abraço, com um beijo. Meu amor, como foi seu dia? Sentado na mesa, procurar ele como que eu estava. E é uma dor que quando vai, a dor fica e a pessoa, a gente não vê mais, só pode. Se Jesus permitir, quando nós passarmos para o outro lado, a gente poder encontrar essa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu também já sofri, não do esposo, mas dor de filho, né? Separação de filho. A gente procurar fazer algo que em homenagem a eles, fazer o bem, em homenagem a eles que estão lá do outro lado. Isso vai te dar mais serenidade, mais calma, e afasta esse sentimento de culpa, porque você não sabia que estava tão perto de acontecer. Mas a gente é assim, né? Então é fazer o hoje, é não deixar para amanhã o que pode fazer hoje. É um ditado bem antigo, mas assim muito justo, né, do que a gente está falando. Quando eu estava comentando aqui a respeito do bom ladrão, né, a gente imaginar assim que a gente pode seguir um caminho de erro, mas com Jesus nós vamos ter sempre o olhar dele assim, olho no olho, e a compreensão daquilo que a gente fez, que não foi legal, que não foi bom nem para nós, nem para o outro, né? Mas a gente então tem sempre a oportunidade de chamar Jesus para ser o nosso amigo, estabelecer um laço de amizade com ele, né? Então, ter certeza disso. E o médico, então, né? As orientações dele. Quando ele falou, então, em vida de abundância, ele fala assim, ó, procure cultivar o bom pensamento. Procure agradecer todos os dias por tudo que você tem de bom, por tudo que você é, por tudo que você tem. Agradeça pela vida. Será que a gente aprende a agradecer, começar os nossos pais? Não tem amor maior aqui na terra do que o amor de uma mãe e de um pai. E na maioria das vezes, o que a gente tem feito? A gente tem julgado os nossos pais. A gente cria um modelo de atitudes e fala assim, não, eu queria que a minha mãe fosse assim. Eu queria que o meu pai
Minha filha chegava a sapatear comigo assim. Eu quero isso agora. Aí eu falava assim, minha filha, senta aqui. Eu não posso. Por quê? Porque você não precisa disso hoje. Por que você vai querer uma coisa de marca que tem um valor muitas vezes maior do que um produto igual, similar? Quer dizer, era aquele negócio, aí começa aquele julgamento dos filhos em relação aos pais. A gente quer atender essa sociedade consumista, que a gente é reconhecido pelo nosso poder de comprar, da nossa ânsia que não freia de jeito nenhum, de comprar e comprar e acumular e acumular e acumular, abarrotar os guarda-roupas, as sapateiras, de tudo. Então nós vivemos muitas vezes mais no consumo exagerado de tudo que nos cerca, do que necessariamente uma vida de relação uns com os outros, assim, uma relação simples, uma relação calorosa, uma relação de afeto. Sabe aquele abraço que tem tanta gente esquecida? Gente, era tão gostoso até há poucos anos atrás. No dia do aniversário dos nossos afetos, a gente ia lá no decorrer do dia e falava assim, eu vim te dar um abraço. E hoje? Não, você não liga não, porque é falta de educação você ligar no dia do aniversário da pessoa. Aí então a gente foi ficando longe, os corações vão distanciando, igual eu estou fazendo aqui. Nós vamos distanciando uns dos outros, porque essa sociedade consumista só quer que a gente pense só no presente material. Mas e o presente espiritual? Que a gente pode dar e deve dar como uma forma infalível de gerar saúde nos nossos corações. É uma alegria que a gente não sabe explicar. Eu conheci uma pessoa, ele é um bombeiro. Conheci ele lá no Joana d'Arc e a gente sempre, todo sábado, nós caímos na mesma bacia cheia de verduras para descascar e cortar. E estamos ali. Foi passando, eu não conhecia muita coisa sobre ele. Aí a gente um dia, porque lá nós tínhamos o hábito de ler o Evangelho e fazer um comentáriozinho. Ele escutou o Evangelho e pediu para falar. Aí ele disse o seguinte, olha, eu só tenho essa sopa que transformou minha vida. Transformou minha vida lá na casa da minha mãe, na minha relação com a minha mãe e a relação com a minha esposa. Ele disse que sempre foi aquele filho, aquele esposo machista, que tudo ele queria achar prontinho, tudo colocado na mão dele. A mãe tinha feito isso com ele, o tempo todo. Ela trabalhava e colocava tudo na mão dele. Ele não tinha que fazer absolutamente nada. Chegava em casa, a esposa trabalhava fora igualzinho ele. Aí a esposa não fazia igualzinho a mãe. Uma porque ela não tinha nem tempo. A mãe ficava em casa, trabalhando muito, mas ficava em casa. Aí picando verdura, ele aprendeu. Ele falou assim que ele descobriu a importância de colocar a mão na obra. Aí ele começou a chegar em casa e falava para a mãe assim, mãe, vem sentar aqui que eu vou fazer o café para você. Eu vou te servir. E passou a fazer a mesma coisa em casa. Aí a relação, tanto com a mãe quanto com a esposa, transformou-se numa relação de respeito, de carinho. Igual nós hoje, né? Então a gente trabalha, às vezes 2 horários, chega em casa esgotado, como qualquer um. Quem pega um trânsito aí de 1 hora, de meia hora, né? Tudo que a gente passa no decorrer de um dia, a gente não fazer ao outro o que eu não quero para mim, ou fazer aquilo que eu quero para mim. O André Luiz fala que nós precisamos assim, quando chegar uma visita, os parentes muito queridos, que a gente deve pegar a melhor louça e colocar ali, todo dia. Não é só esperar aquele que só vem uma vez por ano na casa da gente.
Não, vamos colocar a melhor moça na mesa hoje. Eu ganhei um presente de aniversário, vamos lavar essa roupa e já vamos vestir. Vamos homenagear quem deu. A minha passadeira hoje, ela chegou lá, estranhou, falou, mas que é isso? Vocês foram numa loja comprar esse tanto de roupa? Eu falei assim, ué, não, é porque minha filha ganhou, né, aniversário dela essa semana, acho que ela ganhou umas 5, 6 roupas, e lavou e está passando. Então, assim, a gente vê assim, esse carinho, esse cuidado, de prestar atenção um no outro. A gente tem que estar aqui nessa terra, vestido nesse corpo de carne, para que a gente aprenda a amar. O nosso objetivo é esse. E tem gente que fala assim, ó, nós estamos aqui para sofrer. Espírita só gosta de sofrer. Não, nós estamos aqui para reeducar as nossas almas. Por que eu estou falando reeducar? Porque nós já fomos educados. Em cada encarnação, cada vez que a gente vestiu um corpo de carne, a gente teve uma educação. E agora, nós estamos agora em 3º milênio, vivendo a transição planetária. Então nós temos que pensar, o que é que nós vamos fazer na nossa vida? Que dia que eu vou marcar a consulta com Jesus na minha vida, uma consulta definitiva? Porque sem ele, não dá para seguir o médico da terra. Eu vi o Dr. Bezerra falando, numa mensagem com o Divaldo, que ele disse que nem 15% da população mundial segue as orientações que o médico prescreve. Então não adianta eu ir lá e pagar às vezes uma consulta cara, fazer aquele tanto de exame, aí eu vou lá, tomo o remédio, a hora que dá uma melhoradinha, 2, 3 dias, eu jogo aquilo dentro da gaveta e pum, né? A gente podia pelo menos pegar os remédios e levá-los nos lugares onde as pessoas não têm, nos asilos, nos orfanatos, onde que fosse útil aquele medicamento que a gente vai jogar no lixo, porque não serviu para nós. E por que a gente não quer melhorar? Gente, esse dado, fala assim, isso aí é só matemática. Não, o significado disso. Por que somente 15% havia os remédios e depois não tomam mais? Por que 85% não tomam? Porque não quer melhorar. Porque não quer mudar de vida. Para caminhar com Jesus, nós temos que mudar de vida. Mudar de vida como? Uma vida de mais alegria, de mais simplicidade. Pôr o pezinho no chão, dar abraço, comer pipoca, deixar a pipoca cair no chão, depois a gente limpa. Dar um abraço de aniversário. Hoje eu não posso te dar um presente. O mais importante foi o abraço, foi a lembrança, né? E vamos lembrar desse Jesus que está sempre à nossa disposição. Ele está batendo na porta do nosso coração. Mas será que eu quero abrir essa porta? Porque abrir a porta para Jesus significa sacrifício. Sacrifício de quê? De uma vida de indiferença, de descaso, de solidão. É isso que eu quero pro resto da vida? Kardec escreveu uma frase assim, tal vida, tal morte. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o medo da morte. Então, a vida que a gente leva, a morte vai nos pegar exatamente do mesmo jeito. Tal vida, tal morte. Se eu quero uma vida melhor, mais saudável, abundante de alegria, abundante de saúde, abundante de amigos, abundante de bens materiais, momento algum Cristo condenou a gente ter alguma coisa material, gostar do belo. Ele buscava os lugares mais belos da natureza para jogar suas palavras, para todo mundo ouvir. E ele continua assim, abrindo os braços e esperando que cada um de nós vá até ele. E ele vai dizer, ele vai fazer a pergunta, filho ou filha, o que queres que eu te faça? Ele não vai te condenar.
estamos escravos dessa sociedade que a gente vive nela, desse modelo de sociedade. Viva no mundo. Ele falou isso para nós. Nossa, eu tenho que despojar de todos os bens materiais. Não, isso não existe. Inclusive, como é que a gente pode fazer o bem para a comunidade se eu não tenho recursos nenhum? É claro que o bem não está ligado só a bens materiais, a inteligência, a boa vontade, a vontade de fazer, a vontade de modificar. Tudo isso. Meus queridos, muito obrigada aí pela paciência. Desculpa se às vezes alguma palavra não foi acertada, tá? Que às vezes machucou alguém, mas o objetivo não é esse, né? Então, quando a gente fala de Jesus como o nosso médico e o nosso amigo, maior deles, né? Então, nós temos que estar sempre conectado a Ele, cultivar o pensamento ligado a Jesus, para que o nosso coração, essa energia do pensamento que está na mente, que ela possa descer até os nossos corações e trazer para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Nós necessitamos, Senhor, do Teu olhar bondoso e generoso, que nos dará motivação para mudança. Uma mudança, Senhor, de hábitos, de atitudes. Atitudes mais serenas, mais harmoniosas, mais calorosas. Que o amor que sentimos uns pelos outros, Senhor, possa saltar dos nossos corações, que as nossas mãos, que os nossos pés, as nossas pernas, os nossos braços, que o nosso talento, a nossa inteligência, possa servir à humanidade, assim como o Senhor o fez quando se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos, dizendo que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Senhor, nos ensine, abençoe todos os atos de humildade em nossas ações, em nossas palavras, em nosso olhar, na nossa fala, que possa trazer Sua presença para o ambiente. Que todos aqui agora, esperando pela Tua presença, pelo o seu potencial de médico, Senhor, que cada um dos nossos irmãos aqui presentes, nesta casa de amparo, que se chama Nosso Lar, não é por acaso, é o nosso lar mesmo, um nosso lar com Jesus, esse Jesus que a gente precisa levá-lo para casa. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.